Oi, meu nome é Bianca Colepiccolo. Eu faço parte da RAPS, faço parte do Renova BR, sou uma ativista pela construção coletiva de um Brasil melhor, sou mestre em comunicação, sou mãe de 3 lindos meninos e acabo de sair do cargo de secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela, fui secretária adjunta de Turismo do Estado de São Paulo. Fui presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Alto Tietê, fui assessora parlamentar no governo federal com o deputado Roberto de Lucena, fui diretora técnica de turismo e de cultura na prefeitura de Guararema, e antes disso trabalhei em universidade e vou contar um pouquinho da história para vocês de como a gente fala de problemas complexos no turismo a partir dessa experiência toda, né? A gente está no Dia Mundial da Criatividade, junto ao Instituto Lea Campus, em Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Essa história começa com um baobá. Quem sabe o que é o baobá? Baobá é uma árvore gigante que tem na África e que dela tudo se aproveita. Eu sou apaixonada pela história do baobá. O baobá, ele serve como ponto de encontro porque ele faz uma sombra bonita e ele é gigante. Ele tem o tronco como um lugar de reservar água para os dias de seca. Se aproveitam as frutas, se aproveitam as flores, se aproveitam as folhas, se aproveita a madeira. O baobá é aquela árvore que é símbolo de tudo se aproveita, tudo se é útil e de que é uma beleza permanente sempre. O baobá foi o nome da minha empresa de eventos, foi o nome da minha lanchonete lá em Guararema, é o nome do meu sítio, é o nome da minha empresa de consultoria. Eu tenho paixão pelo baobá, sabe? Essa coisa de você aproveitar tudo que tem. E a vida da gente também é assim. As coisas acontecem e aí você decide, né, se você vai deixar a experiência que aconteceu ser boa ou ruim para você. Eu sempre acho que a gente tem que aproveitar a parte boa das experiências, sabe? O aprendizado. Cada pessoa que a gente conhece, cada tombo que você toma, cada oportunidade de aula, por mais que você não goste, que você ache chata, tudo que você escuta, que você ouve, que você experimenta, te traz um conhecimento. E isso é o que te dá riqueza, é o que te dá amplitude na hora de achar solução quando você está colocado de frente para um desafio complexo. Bom, eu me formei na faculdade em medicina veterinária. E há 20 anos atrás, as coisas não eram assim, sabe? Há 20 anos atrás, a gente pensava assim, olha, a gente tem que ser um técnico muito bom e muito focado na área que a gente quer. A gente não pensava muito assim em multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. A gente pensava em foco, em bons técnicos formados para coisas específicas. Era assim muito simples trabalhar. O mercado de trabalho era diferente. Quando você tinha um comércio, por exemplo, você entendia ali do seu comércio. Hoje, quando você tem um negócio, você tem que saber, além do seu negócio, da contabilidade, de leis trabalhistas, você tem que saber curva A, B e C, você tem que saber de marketing, de merchandising, você tem que saber de redes sociais. O nível de conhecimento hoje, para você ter sucesso no que você faz, se ampliou muito. E depende de você ter muitos talentos para você conseguir juntar tudo e ter um bom resultado. Essa é a realidade de hoje. E há 20 anos atrás, isso parecia uma loucura, sabe? Eu era estudante de medicina veterinária. Mas eu era curiosa, sabe? Eu tinha uma coisa assim de querer saber de tudo. Por isso, eu fui procurar outras coisas diferentes. Além dos cursos que eu fazia tradicional de clínica médica de pequenos animais, dermatologia, anestesiologia, etc., eu fui atrás de fazer marketing promocional na ESPM, eu fui atrás de fazer estágio em agência de propaganda e publicidade, fui para a Rap Collins, fui para a Macan, e também acabei fundando uma empresa júnior
que tinha todos os cursos da universidade, que virou case na Alemanha, porque era justamente um projeto multidisciplinar e transdisciplinar, juntava todo mundo junto para poder resolver problemas ali complexos das empresas. E isso fez com que a gente interagisse, conhecesse um pouco um da área do outro, e eu tenho certeza que todo mundo que participou desse projeto hoje, quando está diante de um problema complexo, lembra de alguma coisa que aprendeu naquela época e que acaba sendo muito útil para você resolver alguma questão. É uma coisa que aconteceu, não foi programada, mas que é muito útil para a vida de todo mundo hoje. Hoje a gente está numa era de multitalentos, de transdisciplinaridade, de multiexperiências. Tudo que você faz, tudo que você vive, tudo que você tem de conhecimento é muito útil na hora de tomar uma decisão. Todas as pessoas que você conhece, independente de serem da sua área, isso mudou muito. Então, a gente começa a ver pessoas com a capacidade de encontrar soluções para problemas. Essas pessoas, elas não são especialistas, muito técnicas em uma única área. Elas são pessoas que conhecem um pouquinho de tudo e têm a capacidade de juntar todos os conhecimentos em prol de uma solução, em prol de uma só ação. Vamos lá! Eu não sei se você está aí, você trabalha com turismo ou não. Mas se você não trabalha com turismo, não sei se você já parou para pensar quanta coisa está envolvida na cadeia do turismo. Porque não é só o hotel, não é só a agência de viagem, não é só o transporte lá da van, do jipe, enfim, o avião. O turismo, ele envolve muita gente, porque todo mundo precisa de lavanderia, de combustível, precisa de repor alimento, precisa de equipamentos eletrônicos, precisa de enxoval, precisa de uma série de coisas para que o turismo, a experiência turística de fato aconteça. Nós costumamos dizer que a maior cadeia produtiva que existe dentro das atividades econômicas é o turismo. Pelo menos 52 atividades estão diretamente ligadas ao turismo. Isso é um mercado gigantesco, não é? Mas além de ser um mercado gigantesco, é uma complexidade enorme. É totalmente transdisciplinar, totalmente multidisciplinar. Se tem uma atividade que precisa de 1 milhão de conhecimentos para acontecer, é o turismo. E se você estiver falando dentro de uma cidade, de um município, a gestão de um território, de um destino turístico, mais ainda, você não está falando só do gestor de turismo, que é o turismólogo e que entende ali daquela pasta de desenvolvimento econômico. Você está falando de toda a parte de geração de emprego e renda, você está falando de impostos, você está falando da burocracia, da abertura de empresas, você está falando da vigilância sanitária, você está falando do meio ambiente, da educação, do esporte, da cultura, você está falando dos serviços municipais, da Secretaria de Obras, enfim, é uma integração de muitos serviços para que, de fato, a segurança, o trânsito, o saneamento, de fato, o turismo aconteça e seja uma experiência agradável para quem recebe, sem atrapalhar o munícipe da cidade. Então, tanto no meio privado como no meio público, a gente olha para o turismo como uma atividade extremamente complexa e abrangente. Vamos falar de um problema complexo, então, do turismo de base comunitária? Vamos falar de como a gente está construindo uma solução usando tudo que se conhece, que se aprendeu e que se sabe para poder chegar a uma solução. Essa é a nossa missão agora, aqui no Dia Mundial da Criatividade. Conceitualmente, turismo de base comunitária é aquela experiência turística que valoriza a comunidade local, ela é feita pela comunidade local, ela te dá a chance de você conhecer exatamente como é que alguém está vivendo, experimentar os hábitos alimentares, experimentar as atividades cotidianas, experimentar o local, experimentar ali a forma de conviver, de interagir que uma comunidade tem. O artesanato, enfim, tudo que está ali dentro de uma vivência, né? Uma experiência muito, muito, muito rica. E o turismo de base comunitária, ele normalmente acontece, por exemplo, em comunidades que são mais isoladas, como, por exemplo, os quilombolas, os indígenas e as comunidades caiçaras,
Além, claro, do turismo rural. Comunidades rurais têm ótimas experiências de turismo de base comunitária também. Agora, o turismo de base comunitária é complexo, porque pensa só, você tem que manter a experiência como ela é, o local como ele é, as atividades como elas são, mas você tem que oferecer todos os serviços turísticos e mais que isso, você tem que oferecer segurança turística para as pessoas que você recebe, e isso inclui segurança alimentar. E é dessa história que eu quero falar com vocês para a gente falar um pouco da resolução de problemas complexos. Segurança alimentar no turismo de base comunitária. Como é que você faz isso sem descaracterizar toda uma estrutura, uma vivência, uma comunidade? E como é que você consegue adaptar todas as leis e tudo que tem para que eles sejam legalizados, para que eles possam ser publicizados pelas prefeituras, pelos governos, e eles possam ser oficiais e publicizados como lugares reconhecidos, né, de segurança, com os alvarás e tudo mais. Complexo, né? Contando um caos, assim, eu mesma uma vez fui num restaurante que eu amei, por acaso, com os meus filhos, com a minha mãe, porque a estrada tinha fechado. E o restaurante, ele tinha um chão de areia, as mesas de madeira, ele era bem rústico, sabe? Tinha uns rolões, assim, de papel, onde você limpava a mão em cada mesa e tudo. Assim, a experiência do restaurante foi muito boa, a comida era muito boa, mas a experiência foi fantástica. E anos depois eu voltei lá, eu já estava secretária de Estado e ele estava totalmente diferente. Ele estava de granito, de vidro, ele estava padronizado, parecia um restaurante assim do centro de São Paulo. E ele estava assim porque a vigilância sanitária tinha ido até lá e falado que ele não podia permanecer daquela forma que ele estava, né? Ele tinha que se adequar na legislação. Por quê? Porque a legislação, ela fala que o ambiente precisa ser todo lavável, precisa ser de tantos azulejos, de tantas e não sei o que, ela fala das instalações físicas e ela não fala muito da manipulação dos alimentos, ela até fala, mas pensa assim, ó, para um fiscal de uma cidade, que é quem vai olhar as coisas, é muito mais fácil ele contar azulejos e ver plataformas e etc., ver materiais, do que ele acompanhar o dia a dia de um lugar e ele ver como é que os alimentos são tratados. E essa é uma coisa que me incomoda há muito tempo, sabe? Desde lá da época do meu baobá de Guararema. E aí eu vou ler para vocês uma coisa que eu escrevi há muitos anos atrás, quando eu estava lá na minha pequena lanchonete, e aí entrou uma fiscal da vigilância sanitária para se alimentar ali. E eu fiquei com tanto medo dela, assim, dela achar alguma coisa, dela ver alguma coisa, porque a gente, quando é pequeno empreendedor, não tem, assim, dinheiro para fazer tudo do mais ideal, e mesmo que você faça tudo do mais ideal, a lei é um pouco interpretativa, né? Então você sempre se sente falhando em alguma coisa. E aí, essa experiência, foi a primeira experiência que eu tive com essa área, me fez refletir muito, muito, muito e me ajudar a solucionar a questão do turismo de base comunitária. Sou empreendedora e me sinto criminosa. Uso minha força, meu tempo, minha inteligência para criar negócios, gerar empregos e fortalecer a economia local. Mas o meu país o tempo todo me diz: você está fazendo errado. Sou empreendedora e uso cada centavo que ganho para expandir meu negócio. Mas meu país me diz: pare com isso, arrume um emprego. Porque no meu país, que não sabe o que é, se quer ser capitalista, mas finge ser socialista, finge que incentiva as pessoas como eu, que querem empreender, mas na verdade só incentiva os bancos a crescerem às minhas custas e os burocratas a me intimidarem com seus papéis e carimbos. No meu país, ser empreendedor é o mesmo que andar fora da linha. Vivo com medo do fiscal, da vigilância, do bombeiro, do processo trabalhista. Me escondo deles como se fosse de fato criminosa. Não preciso fazer nada errado para isso. Estou errada no momento que rejeitei minha carteira assinada e disse que poderia andar com minhas próprias pernas. Cobram de mim e do meu pequeno negócio com a mesma rigidez de uma grande indústria. Por eu movimentar a economia, não seria mais lógico me ajudarem a cumprir a lei?
não há reconhecimento do meu esforço, e sim uma chibata. Eu nem peço que facilitem minha vida. Eu quero só entender, nosso modelo é o American Dream ou é cubano? É bonito, aos olhos do Brasil, correr atrás do sonho ou eu devo carregar uma culpa cristã por isso? Sabendo, pelo menos, eu posso me posicionar. Sou empreendedora, mas não sou por ganância ou falta de oportunidade do mercado. Eu sou empreendedora por sonho. É crime sonhar? É crime gostar de trabalhar no meu país? Em Ilhabela, tem a comunidade tradicional caiçara de Castelhanos, na Baía de Castelhanos. E lá foi feito o projeto Comer e Morar, patrocinado pela Fundação Banco do Brasil, que resgatou costumes, resgatou as receitas tradicionais, fez um livro maravilhoso de receitas e juntou ali a comunidade para atender o turista, enfim, promoveu o turismo de base comunitária. Mas aí a gente ficou com um problema, né? Como é que a gente faz a divulgação oficial desse turismo se a gente não tem alvará de funcionamento? E a gente não tem alvará de funcionamento porque a gente não tem alvará da vigilância sanitária? Esse foi o questionamento que fez a gente fazer dali um projeto piloto. A gente queria que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam sentindo tanta vontade de expandir, de levar o projeto Comer e Morar adiante, de atender os turistas que já chegam ali na Baía de Castelhanos todos os dias, que a gente precisava dar esse apoio para eles, né? E a gente precisava resolver. Então juntou o Departamento de Vigilância Sanitária com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, e aí a gente levou lá a Zezé, que é aquela que trabalhava lá com a cerveja com a gente enquanto a gente estava no estado, e ela fez um trabalho em 7 residências de manual de boas práticas e orientação dos fluxos, enfim, da manipulação, como lá, lembra o Valdemar que eu contei? Ele falava que tinha que ser. E aí o pessoal da vigilância deu as orientações do que era extremamente necessário de alterar de infraestrutura para não alterar ali a experiência, o lugar que eles vivem. E assim a gente adaptou e começou a oferecer segurança alimentar para as pessoas que são atendidas. Mas ainda falta um pedacinho, sabe? Ainda a gente tem, a gente fez toda a parte técnica, a gente fez toda a parte prática, mas ainda falta a parte política da história. A parte política que falta agora é a gente colocar dentro do sistema da vigilância a possibilidade de inserir o turismo de base comunitária, que vai estimular o turismo indígena, o turismo quilombola, o turismo caiçara e o turismo rural. Para a gente fazer isso, a gente tem que aceitar no sistema da vigilância que o CNPJ ele seja de produtor artesanal, porque aí a gente não tira os direitos que essas pessoas já têm, por exemplo, como pescador, quando elas abrem uma empresa, entende? É complexo e burocrático. Para isso, a gente agora está fazendo articulação lá na Lesp, foi atendido pela equipe da deputada Marina Elô, foi atendida pela equipe do deputado Edmir Chedi, então a gente ainda tem que juntar todo o nosso conhecimento político para a gente conseguir dar andamento e resolver esse problema de uma vez. Para a gente ser bem técnico, a gente está falando de design thinking na prática. Olha só, o design thinking ele começa com o exercício da empatia. Então a gente sentiu ali a vontade daquela comunidade de expandir o seu atendimento, de poder ser divulgado e de ficar legalizado, de ficar bonitinho com tudo isso. Então a gente definiu que o nosso problema era conseguir dar um alvará de vigilância sanitária para o turismo de base comunitária, sem descaracterizar a experiência do turismo como ela é, né? Aí a gente idealizou ali como seria isso, fazendo o manual de boas práticas e fazendo as adaptações ali junto com a equipe da parte física do que se precisava. E prototipou nessas 7 residências. Agora a gente está numa fase que precisa testar, e aí para isso precisa resolver essa parte política que eu falei. Se tudo der certo, a gente vai expandir isso para todo o Brasil. A gente resolveu uma grande questão
fazendo uma coisa pequena para uma comunidade, para 7 pessoas, 7 famílias, mas que é um problema muito complexo e que gera uma experiência fantástica como produto turístico para todo o Brasil. E eu espero que depois de ouvir tudo isso, esse slide fique bem claro para você, né? A gente saiu da confusão para a claridade. Olha só quanta coisa que precisou passar, quanta história, quanta gente. Isso porque eu contei assim bem por cima, para você conseguir formar um modelo e chegar numa linha de trabalho e de pensamento, não é? Então, assim, tudo isso que aconteceu, que funcionou, que não funcionou, tudo que nós vivemos contribui como experiência e como conhecimento para chegar numa linha de solução. E aí eu termino deixando uma mensagem de que para você resolver um problema complexo, seja no turismo, seja em qualquer outra coisa, primeiro você precisa de integração, você precisa integrar conhecimentos, integrar pessoas, integrar as áreas. Antes de tudo, você precisa ser corajoso para pensar fora da caixa mesmo, esquecer os padrões, esquecer os julgamentos, saber que quando você meter a cara para resolver alguma coisa, você vai ser criticado e que a maioria das pessoas que te criticam é quem não está fazendo. Então, não tenha medo de ousar, não tenha medo de ousar criar soluções. E também não ache, que é o principal recado, que você vai resolver tudo. E não ache que o próximo vai resolver e nem que o que passou poderia ter resolvido. A evolução, gente, é sempre uma espiral, é uma espiral evolutiva. Cada um faz um pedacinho ali dentro da sua área de atuação, tem que respeitar o trabalho que o outro fez antes e tem que saber que alguém vai vir e vai continuar o seu trabalho depois para resolver um problema. A gente está falando de coisas complexas, a gente está falando de evolução, a gente está falando de desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala de turismo, a gente fala de tanta coisa linda, mas a gente fala de um trabalho infinito. Não desista, se anime com cada conquista, porque a gente sabe o quanto o turismo é importante para o nosso país, o quanto ele traz de emprego, de renda, o quanto ele recupera os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa cultura, o quanto ele recupera o meio ambiente, valoriza o meio ambiente, valoriza a nossa história. Então, segue firme, aproveita tudo que você tem de conhecimento sempre, ouse, tenha coragem, que a gente vai junto sempre andando nessa espiral evolutiva que é o desenvolvimento do sustentável através do turismo.